Imunohistoquímica. Você já ouviu falar sobre esse exame? Passou por uma situação onde o oncologista pediu ele, que você teve que aguardar para iniciar o tratamento por conta disso? Ou de repente você que está vendo esse vídeo agora está aguardando esse exame, está angustiado? Então nesse vídeo eu quero explicar o que significa esse exame, por que a gente faz ele na prática e quais são as utilidades. Perceba, é um exame muito importante, a gente necessita muito na prática da oncologia, nem sempre, é claro, às vezes a biópsia é suficiente, mas em muitas situações nós temos sim que utilizar, em algumas doenças específicas ele é praticamente mandatório. Então nesse vídeo eu vou tentar resumir essa questão para vocês, explicar de uma forma simples, principalmente para quem, como eu falei no início, está aguardando esse exame aí para de repente iniciar um tratamento, para definir aí sobre um determinado diagnóstico. Então, vem comigo nesse vídeo para entender. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Lucian, sou médico oncologista clínico e eu gostaria de pedir para vocês, antes de entrar no tema, se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar essa informação com mais pessoas, porque o YouTube entende que essa informação é muito importante para mais pessoas, ele ajuda a entregar mais esse conteúdo, e eu entendo que quem está passando por isso, quem teve um diagnóstico recente, quem tem alguém na família com esse problema, necessita desse conteúdo, dessas informações. Isso pode fazer uma diferença muito grande. E de quebra também me ajuda aqui, ajuda o canal a estar crescendo cada vez mais, isso é muito importante. Também para quem tiver interesse, logo ao lado ali do botão de inscrição, pode se tornar membro do canal, onde você consegue dar um apoio aqui, ajudar também no crescimento do canal, mas também participar mais dos temas, ter prioridade na resposta das perguntas, ter acesso antecipado aos vídeos. Então, você pode ter acesso a esses benefícios dando uma olhadinha logo ali ao lado. E bom, nesse vídeo então eu quero comentar com vocês sobre imunohistoquímica, um exame que a gente solicita muito na prática e que gera muitas dúvidas nos pacientes. Por que vai ter que ser pedido isso? O que eu tenho que fazer com relação a isso? Por que o meu tratamento ainda não começou? Tem que aguardar esse exame? Em algumas situações ele pode até demorar um pouquinho, principalmente em cidades mais do interior. Então aqui eu quero trazer um resumo disso para vocês. Para chegar no que é imunohistoquímica, vamos entender o processo para a gente fazer um diagnóstico de câncer. Então eu tenho lá um exame, de repente uma massa que eu palpei, alguma coisa que é suspeita. O primeiro passo para eu definir esse diagnóstico, se isso é ou não um câncer, eu preciso fazer a biópsia. Pode ter uma ou outra exceção, mas em 98%, 99% dos casos, para eu chegar a um diagnóstico de câncer, para eu fechar isso e iniciar um tratamento, eu vou precisar fazer a biópsia, que basicamente eu vou lá e tiro um pedacinho daquele tumor, daquela lesão suspeita e encaminho isso para análise. Essa peça que eu retirei, essa biópsia, ela vai para o patologista. Ele então vai fazer uns cortes nessa peça e vai analisar isso no microscópio. Esse é o exame de anatomopatológico. Então nesse exame ele vai dizer para mim quais são as características daquilo que ele está vendo e ali ele vai me dar um laudo. Se aquilo é um câncer, se de repente não é um câncer, o que pode ser aquilo, ou até se ele ficou com dúvidas com relação àquilo. Sim, às vezes aquele tecido, aquela célula, ela está tão diferente que ele não consegue definir um padrão ali, né? Porque percebam o seguinte, para eu ter um câncer de pulmão, um câncer de intestino, por exemplo, são células que se parecem com células desse órgão. Então o patologista ele consegue ver essa característica. E muitas vezes o câncer ele é tão diferente, ele se modifica tanto, que ele pode não parecer com nada. E isso dificulta você a fechar esse diagnóstico, principalmente quando isso não está muito claro no momento ali da biópsia, no momento da avaliação do paciente. Então aqui percebam, existem algumas dificuldades que a gente tem no momento da biópsia. Nem sempre a biópsia vai definir o tratamento. Às vezes eu vou precisar de mais investigação. E mesmo em situações que eu tenha o diagnóstico, e acho que o exemplo mais interessante para eu trazer para vocês aqui é o câncer de mama, por exemplo, eu tenho o diagnóstico então, fechou que é um câncer de mama, mas eu preciso da imunohistoquímica para eu definir os subtipos dessa doença. Isso vai interferir e muito no tratamento, no que eu vou fazer, no que eu vou indicar, se vai precisar de hormonioterapia, se vai precisar de um bloqueio HER2. Então, imunohistoquímica, especificamente em câncer de mama, é fundamental. Também em outras doenças que eu vou estar citando aqui para vocês. E o que a imunohistoquímica vai fazer então? Então o patologista vai pegar
aquela peça, e a partir de anticorpos ele vai testar ali a presença de determinados antígenos. Então, por exemplo, numa lesão indiferenciada, eu vou testar se ela tem antígenos de determinados órgãos. Por exemplo, eu tenho uma alteração em TTF1, é muito comum em câncer de pulmão, ou em citoqueratinas em câncer de intestino, por exemplo. Câncer de mama pode ter receptores hormonais. Então, se ele consegue encontrar isso naquela amostra, isso pode ajudar a definir da onde é aquele diagnóstico, do que se trata aquela amostra que, num primeiro momento, trouxe essa dúvida. Então, isso pode fazer uma diferença no diagnóstico. Às vezes até, por exemplo, eu posso pegar uma amostra de câncer de pulmão, fechar que aquilo é um câncer, e clinicamente eu estou vendo que é um câncer de pulmão, mas eu defini qual é a característica histológica daquele câncer, se é um adenocarcinoma, um carcinoma espinocelular, um carcinoma de pequenas células, isso vai me dizer muito sobre o tipo de tratamento que eu vou fazer e até a investigação de determinadas mutações que podem mudar muito o tratamento e o prognóstico. Então a imunistoquímica ela pode ajudar a definir isso. Às vezes ele não consegue ver na biópsia, mas a partir da imunistoquímica ele consegue me dizer, é um adenocarcinoma de pulmão, um carcinoma espinocelular de pulmão. Isso vai fazer uma grande diferença na terapêutica, é muito importante. No câncer de mama que eu citei aqui, eu já sei que é essa doença, mas eu quero saber o subtipo. Então, esses anticorpos eles vão testar para mim a presença de determinados receptores. O que eu quero saber no câncer de mama? Com a imunistoquímica eu consigo olhar se há receptores hormonais, estrógeno, progesterona, e se tem a presença do HER2. Então, a partir disso, de ter ou não esses três que eu citei aqui, eu vou saber o tipo de câncer de mama especificamente. Se ele é luminal, aquele que tem receptores hormonais, se ele é HER2, se ele é o triplo positivo, por exemplo, que ele tem receptores hormonais e HER2 positivo, ou aquele conhecido como triplo negativo, que é quando eu não encontro nenhum desses três. E isso vai fazer uma grande diferença no tratamento. Uma outra aplicação interessante da imunistoquímica, vamos pegar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho um paciente que tem uma lesão no fígado e algumas lesões em outras partes do corpo, mas vamos pensar nessa lesão do fígado. Eu vou lá, faço uma biópsia e o patologista consegue laudar para mim o seguinte, olha, isso aqui é um câncer, é um adenocarcinoma de sítio indefinido. Eu não sei onde começou esse câncer, mas não tem uma característica ali de fígado. Nós sabemos que o fígado é um local muito comum de ter metástases de outros órgãos, de outros locais. E pelo padrão adenocarcinoma, eu posso pensar que isso é um adenocarcinoma de intestino, por exemplo, colo retal. Eu posso pensar que é um adenocarcinoma de estômago. Eu posso pensar em adenocarcinoma de pâncreas, que pode dar lesão no fígado, até um adenocarcinoma de pulmão. Vamos ficar nesses exemplos aqui, mas eu poderia ter outros. Então eu posso pegar essa peça que deu esse laudo de adenocarcinoma, fazer uma imunistoquímica, testar ali determinados antígenos, e aí, a partir dessa combinação, eu vou chegar a uma característica. E aí ele pode me dar esse laudo, dizendo, olha, pela característica aqui, pelos testes, a origem desse tumor parece ser de trato gastrointestinal, colo retal, de estômago. E aí eu sei que tipo de tratamento eu vou ter que fazer ali, o que eu vou buscar nesse sentido. Outros exemplos que a gente pode encontrar também na imunistoquímica, que agora está cada vez mais frequente, é a pesquisa de instabilidade microsatélites. Isso é algo que eu posso falar mais no canal em um outro momento, mas nós sabemos que a presença dessa alteração, que pode ocorrer em alguns tipos de tumores, acho legal citar aqui o colo retal, por exemplo, ele me diz que esse tumor é sensível à imunoterapia. É uma forma de eu utilizar esse tratamento também, uma indicação agnóstica que a gente fala. Então, essa pesquisa pode ser feita em determinadas situações em que isso possa fazer a diferença. Ou seja, resumindo um pouco o vídeo, o que eu queria mostrar para vocês é como que é importante a imunistoquímica na nossa prática para definir certos diagnósticos e também a presença de receptores que vão nortear muitas vezes o tratamento. É importante vocês entenderem isso porque eu imagino que na hora que você faz uma biópsia, você chega para ver o resultado e o médico te diz que ele ainda não sabe bem do que se trata, o que vai ser feito ainda, que ele precisa de uma imunistoquímica, isso pode gerar muita angústia em vocês. Pode gerar dúvidas se aquilo está certo, se demora assim mesmo. E sim, infelizmente em alguns casos é mandatório ter essa imunistoquímica em mãos para você ter melhor definido aquele diagnóstico, o tipo de tratamento que você vai indicar. Vamos voltar no exemplo do câncer de mama.
eu ter uma paciente triplo negativo, mesmo que seja um tumor inicial ou luminal, pode fazer uma grande diferença em termos de indicação de quimioterapia. Talvez aquela que é luminal não precisaria, poderia ser exposta somente a uma hormonioterapia, contra aquela que no triplo negativo talvez tenha que fazer uma quimioterapia mais intensiva. Então vejam, se eu esperar essa imunistoquímica para ter essa resposta, eu vou tratar 2 pacientes com câncer de mama, que muitas vezes é inicial, uma lesão pequena, de maneiras diferentes. Então é muito importante, em várias situações aí dentro da oncologia, que a gente tenha essa ferramenta em mãos. E antes de fechar o vídeo, é importante destacar, a gente consegue fazer isso no SUS. Então, mesmo no sistema público, nós temos acesso à imunistoquímica. Às vezes pode demorar um pouco mais, mas na prática, pelo menos aqui onde eu trabalho, o que eu percebo é que a gente não tem problema com demora com relação a esse exame. Então, faz uma diferença sim, e muitas vezes pode ser importante esperar por ele para definir um tratamento. Então, mais uma vez, antes de encerrar, caso você chegue então para ver um resultado, o médico diga que precisa dessa imunistoquímica, entenda a partir desse vídeo a importância, a diferença que ela pode fazer no seu tratamento. Certo, pessoal? Se vocês têm dúvidas ainda relacionadas a esse tipo de exame, deixa para mim aqui nos comentários. E também dúvidas demais aí que vocês tenham com relação à oncologia, temas relacionados a câncer, a tratamento, que eu vou estar respondendo aqui. E muitas vezes eu posso trazer alguma dessas também no formato de vídeo para explicar para mais pessoas. Mais uma vez, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir esse vídeo, compartilhar essa informação com mais gente, que isso ajuda no crescimento do canal e principalmente essa informação a chegar a cada vez mais pessoas, a fazer diferença aí para muita gente. Beleza? Até o próximo.